Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Adam, sou diretor de criação na MT Design e professor de design gráfico e edição de fotografia. Nesse vídeo, galera, eu quero mostrar para vocês um dos recursos mais poderosos dentro do Photoshop. E isso falando um pouco de edição não destrutiva. Eu já falei anteriormente um pouquinho sobre um dos elementos da edição não destrutiva, que foram os Smart Objects. Nós temos três que são os principais: Smart Objects, máscaras e camadas de ajuste. Hoje eu vou falar para vocês sobre máscaras, um dos conceitos mais poderosos dentro do Photoshop. Então presta muita atenção nesse vídeo, que esse conteúdo é um dos mais interessantes que nós temos dentro de qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de tratamento dentro do Photoshop. Vamos lá então entender primeiro o que é uma máscara e como é que ela funciona. Para entender o conceito de máscara, eu vou fazer o seguinte. Selecionei a ferramenta de texto. Vou criar um texto qualquer aqui na tela. Por exemplo, mask. Vou aumentar um pouco esse texto. Deixar ele maior aqui. Dá o Enter para aceitar. Beleza. Esse texto, galera... Peraí, eu vou até criar um background diferente para poder mostrar melhor para vocês. Vou usar um Solid Color. Já mostrei para vocês como é que isso funciona num vídeo específico sobre camada de preenchimento. Então, olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho a minha layer de texto e tenho esse fundo branco. Percebam que quando eu criei, por exemplo, a minha camada Color Fill, que é uma camada de cor sólida, ele já veio com esse quadradinho aqui no lado, ó, com esse retângulo aqui no lado. Isso, galera, é uma máscara. Todas as camadas de preenchimento e todas as camadas de ajuste já vêm com a sua máscara aplicada automaticamente. Porém, a layer de texto que eu acabei de criar não vem com máscara aplicada. Como é que eu faço então para criar uma máscara em um material que não tem máscara? Muito simples. Você vai clicar nesse botãozinho aqui embaixo no painel Layers, ó, que parece uma bandeirinha do Japão. Ele é o botão para você estar inserindo uma máscara dentro da tua layer. É o Add Layer Mask. Se eu clicar nele com a layer do texto selecionada, ó, percebam que ele já criou agora a máscara da minha layer de texto. E o que seria uma máscara, galera? Qual seria essa definição dela? A máscara, ela nada mais é do que uma layer auxiliar da tua layer, que faz com que aquele material que esteja aplicado na tua layer seja visível ou invisível. Ou seja, eu posso exibir ou ocultar partes da minha layer através das máscaras. A máscara ela trabalha basicamente de duas formas. Tudo que for branco na máscara eu vejo, é exibido na minha layer. Por exemplo, a minha máscara aqui está branca, vocês percebem que eu estou lendo meu texto normalmente e ele está completo. Tudo aquilo que for preto na máscara, eu não vejo, eu não consigo enxergar, ela oculta o conteúdo daquela layer. Com a minha máscara selecionada aqui, por exemplo, ó, se eu usar o atalho Ctrl+I de igreja, vocês vão ver que ele vai inverter as cores. E como eu estou com a máscara selecionada e ela é branca, o inverso do branco seria o preto. Então, ó, Ctrl+I, eu inverto a minha máscara e automaticamente tudo que é exibido na minha layer de texto, é oculto também. Se eu der um Ctrl+I para inverter novamente, eu pinto a minha máscara de branco, inverto, né, o preto com o branco e automaticamente eu tenho todo o meu texto sendo exibido na tela novamente. O que vocês têm que ter em mente é que a máscara ela só trabalha com preto e branco. Qualquer outras cores que você utilizar, ele vai converter para tons de cinza, aplicando uma certa transparência na máscara. Vamos ver um exemplo prático aqui nesse texto de como a máscara funciona. Ó, a minha máscara está toda branca. Já falei para vocês que o branco exibe, o preto oculta. Se eu quisesse então ocultar alguma área desse texto, eu poderia simplesmente pegar minha ferramenta de brush, meu pincel, vou clicar com o botão direito na tela e escolher um brush normal aqui, ó, um brush simples, brush redondinho. Lembrando, galera, alguns atalhos de ferramentas aí que eu já mostrei na aula de ferramentas, em vídeos lá atrás.
Se eu segurar a tecla Alt e clicar com o botão esquerdo do mouse, ele vai mostrar esse cursor na tela. Todas as ferramentas que têm esse tipo de cursor, igual o Brush, Clone Stamp, as ferramentas Healy funcionam dessa forma. Segurando o Alt, clicando e segurando com o botão esquerdo do mouse, se eu arrasto para a direita eu aumento o tamanho do cursor, para a esquerda eu diminuo. Para cima eu suavizo, para baixo eu deixo ele mais duro. Suavizo, deixo mais duro. Esquerda diminuo, direita aumento. Vou soltar o botão e aí o meu cursor está lá, visível. Lembrando também que se você fizer esse atalho e não ver esse cursor vermelho aparecendo, essa visualização vermelha, é porque você não tem placa de vídeo ou ela está desabilitada. Essa visualização ela só aparece com a placa de vídeo habilitada. Então, selecionei meu brush, escolhi o brush que eu gostaria de usar, estou com a máscara selecionada, isso é importante. Se eu selecionar, por exemplo, a ferramenta de texto, o texto você vai ver que ele vai bloquear. Eu tenho que selecionar a máscara. Percebe que agora tem um quadradinho ao redor dela. E aí sim eu consigo aplicar. Foreground, background. Lembra que a máscara trabalha com preto e branco. Então, se a minha máscara está branca, eu vou usar a cor preta. Significa agora que onde eu pincelar de preto na minha máscara, eu automaticamente oculto a minha layer. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou apagando o texto? Não, eu não estou apagando. Na verdade, o que eu estou fazendo é ocultando. Se você prestar atenção aqui na minha máscara, agora ela está com umas manchinhas pretas. Se eu segurar o Alt e clicar no ícone da máscara, você vai perceber que ele vai exibir para a minha máscara na tela. Isso é o que está ali na minha máscara. Ou seja, eu pintei de preto em cima do M e pintei de preto em cima do S. Então ele ocultou aquele material para mim. Se eu clicar no Alt e segurar o Alt e clicar novamente no ícone da máscara, eu volto a exibir a minha layer novamente. Por que eu fiz isso? Por que eu quero mostrar isso para vocês? Porque se eu precisasse fazer esse tipo de trabalho e tivesse, por exemplo, que recortar esse conteúdo, eu não precisaria deletar ele. Quando você trabalha com máscara, você tem toda a possibilidade de ocultar e exibir novamente a área que você acabou de ocultar. E esse é o poder da máscara, isso que faz ela ser tão interessante. Aqui, por exemplo, eu pintei o M e o S. Mas se eu clicar na tecla X ou nessa setinha aqui para inverter a cor do foreground com background, eu tenho as cores invertidas e agora eu selecionei o branco. Se eu pintar novamente de branco essas áreas, eu consigo trazer de volta os elementos que eu tinha ocultado. E galera, só essa dica já vale o teu joinha, já vale o teu curtir nesse vídeo. Outra dica, eu estou utilizando aqui, todas as vezes que eu for inverter, eu vou usar o atalho X, tá galera? Só para você já saber. Eu estou usando aqui um brush duro, mas eu poderia, por exemplo, usar um brush suave. Vou pintar de branco novamente, aparece. Segurei o Alt, o botão direito do mouse, vou arrastar para cima para deixar o meu brush mais suave. E se eu continuar o trabalho agora pintando de preto com esse brush mais suave, olha só o que acontece. Eu consigo ocultar algumas áreas da imagem, mas de forma super suave. E o que eu estou fazendo é ocultando ela. Tanto que se eu tirar essa layer branca de baixo, você vê o texto transparente. Se eu pintar de branco novamente, eu trago de volta a minha layer. Pensando nisso, você tem que entender que a máscara ela trabalha dessa forma, preto e branco. Se ela trabalha com preto e branco, eu poderia também usar um gradiente, desde que ele fosse preto e branco para fazer esse trabalho. Escolhi aqui a ferramenta Gradient Tool. Escolhi aqui na opção Basic um gradiente preto e branco padrão. E com a máscara selecionada, eu posso simplesmente vir aqui no meu texto e criar meu gradiente. E ele oculta para mim as áreas que estiverem brancas no gradiente e as áreas que estiverem escuras, ele vai deixar transparente. Então aqui, branco, transparente. Se eu segurar o Alt e clicar na máscara para vocês verem, esse foi o gradiente que ele criou. Aqui em cima branco, embaixo preto,
consequentemente eu vejo o texto na parte de cima, mas não vejo na parte de baixo. Poderia fazer horizontalmente também, ó. Diagonal. E por aí vai. Posso pintar minha máscara de branco novamente. Eu poderia, galera, até fazer uma seleção, por exemplo, com a ferramenta laço. Já mostrei como é que as seleções são feitas no Photoshop. Já mostrei as ferramentas de seleção. Se eu quisesse, por exemplo, fazer o gradiente só no S, poderia fazer uma seleção ao redor só do S. E aí, com a ferramenta gradiente, eu aplicaria o gradiente só nessa área com a máscara selecionada. Olha só. E aí eu tenho meu efeito aplicado só na letra S. Ctrl D de dado para desselecionar. Se eu tirar o Color Fill branco que eu criei, eu tenho esse efeito que vocês estão vendo. Então, galera, entende. A máscara é muito simples. Tudo aquilo que for branco na máscara vai ser exibido e tudo aquilo que for preto na máscara vai ser oculto. É simples assim. Vou mostrar um outro exemplo agora para vocês. Esse exemplo da máscara aqui do texto foi só para a gente ter um exemplo mais rápido. Vou mostrar um exemplo diferente agora, utilizando essa imagem que eu peguei aqui para vocês. Olha só. Imagina que eu quero, por exemplo, fazer com que uma dessas laranjas aqui, em vez de serem com essa cor mais amarelada, elas sejam, por exemplo, verdes. Vou utilizar até essa aqui, essa maior aqui na tela. Como é que eu poderia fazer isso? Olha só como é simples. Vou pegar aqui, por exemplo, criar uma nova camada de preenchimento do tipo Solid Color. Se você não sabe ainda utilizar as camadas de preenchimento, eu já fiz um vídeo especificamente sobre elas. Dá uma olhadinha lá que elas são fantásticas. Vou criar aqui um novo Solid Color. Vou deixar esse Solid Color um verdinho aqui. Depois eu consigo estar alterando a cor dele. Vou deixar esse verde. Percebe que ele já criou uma máscara, Só que essa máscara está toda branca, o que significa que eu estou exibindo aquele Solid Color em toda a layer. Para inverter a máscara, Ctrl I, invertir as cores dela. Uma observação, galera, o Ctrl I ele inverte as cores, tá? Não é só para inverter máscara. Se eu duplicar, por exemplo, a minha layer do background e der um Ctrl I nela, ele inverte as cores, Então, se ela estava predominantemente amarelada, ela vai para o complementado amarelo, que é o azul. Por isso ele fica desse jeito. Ctrl I novamente. Então, pintei minha máscara toda de preto. Automaticamente eu não vejo mais o efeito sendo aplicado. O que eu posso fazer agora? B de bola para selecionar a ferramenta Brush. Clico com o botão direito e escolho aqui um tamanho um pouco menor para ela. Dureza, galera, vai depender muito da imagem, tá? Eu vou começar com um brush mais duro, aqui com os 80% de hardness. E aí, se eu quero exibir o verde novamente em uma área específica da imagem, o que eu tenho que fazer? Pintar de branco na máscara que está preta. Se eu pintar de branco nessa região aqui, percebam que eu consigo trazer de volta o layer verde naquela área que eu estou pintando. Por que eu estou conseguindo fazer isso? Porque eu estou pintando de branco nessa região e a máscara está sendo exibida novamente. A minha layer, na verdade, está sendo exibida novamente, onde eu estou fazendo essa pintura de branco na máscara. Vou pintar toda essa área aqui. E aí fica meio estranho, né? Óbvio, porque fica dura a imagem, ela não está misturando com a layer de baixo. Se eu segurar o Alt e clicar na máscara, vocês vão perceber que só aquela área está branca. Ou seja, eu estou exibindo essa cor verde só nessa área. Alt, clico novamente. E uma outra dica, galera, é que se você quiser ocultar a máscara temporariamente, você pode segurar o Shift e clicar na máscara. Com o Alt, você visualiza ela. Com o Shift, você oculta ela temporariamente. Vê que apareceu um Xzinho lá, significa que agora a máscara não está sendo visualizada. Clico no X e clico novamente nela, eu volto a visualizar o efeito da máscara. Beleza. Color Fill selecionado. Vou alterar o Blend Mode dessa layer. Vou escolher aqui, eu tenho várias opções de Blend Mode e cada um deles tem um resultado diferente. E nesse caso, como eu estou querendo trabalhar a cor do material, geralmente eu utilizo o Hue ou Color para fazer isso. Nesse caso, eu vou utilizar o Hue.
que o Rio fez? Ele acabou de substituir toda a matiz que eu tinha anteriormente, que era aquele amarelo, alaranjado, por esse verde que eu selecionei no meu Color Fill. Se eu der 2 cliques no Color Fill, eu tenho como alterar a cor. Ó. Posso selecionar, por exemplo, aqui no lado, no Rio, tá, galera? Aqui dentro, ó, não adianta você mexer muito, porque o Blend Mode que eu usei foi o Rio. Então eu tenho que alterar o Rio da cor para poder funcionar o Blend Mode. Se eu tivesse utilizado, por exemplo, o Blend Mode Color, aí eu poderia utilizar esses recursos aqui do centro de saturação e brilho. Ó, selecionei esse tom, vou dar o OK, automaticamente eu altero a cor do meu material. E outra, qualquer momento eu posso voltar na minha máscara, ó, clicando nela, e pintando novamente algumas áreas que eu acho que precisam de ajuste. Ó, aqui em cima. E se eu pincelei alguma área que eu acho que não foi pintada bem o suficiente, não foi colorida, né, com o detalhe que eu preciso, eu posso simplesmente inverter, ó, a cor para preto e ir lá e corrigir. Ó. Por exemplo, aqui eu passei um pouquinho, pinto de preto nessa área. Estou com a máscara selecionada e estou pintando de preto essas áreas. Opa, pintei onde eu não deveria. X e pinto de branco novamente a área que eu quero corrigir. Galera, top demais. Top demais. Ó, aqui no meio também essa área mais branquinha. Eu vou ver se eu volto um pouquinho aqui. Pinto de branco novamente aqui essas áreas. Ó, aqui. Posso diminuir bastante meu brush para pintar essas áreas mais detalhadas aqui. Ó. Errei. X, pinto de preto as áreas que eu errei. Então é só isso, galera. Inverte e vai pintando de preto, vai pintando de branco. Caso você ache que o efeito tenha ficado muito forte e o Rio não funcionou muito bem, você pode também trabalhar a opacidade. Ó, quanto maior a opacidade da layer, mais você visualiza aquele efeito. Outra coisa que eu quero falar para vocês que é super importante. A máscara ela tem duas propriedades. Se eu der 2 cliques na minha máscara e abrir o painel Properties, você vai ver ó, que ela tem duas propriedades. Density, densidade, e o Feather, que é a suavização dela. Se eu diminuir a densidade, você vai ver que ela vai ficando mais transparente e vai perdendo o peso dela. Percebe que ela vai ficando mais cinzenta aqui nas layers. Ó. Isso significa que ela está ficando mais transparente, o efeito dela está sendo aplicado de forma menos intensa. Se eu zerar, ó, eu tenho novamente o efeito sendo visualizado na layer toda. Vou avançar e aí a máscara vai ficando mais densa e o filtro dela mais denso, né, mais visível. Já o Feather é a suavização. Eu vou segurar o Alt e vou clicar no ícone da máscara que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Olha só, vou aumentar o Feather. Você vai perceber que ela vai começar a suavizar. Ó. Então o Feather é isso, ele suaviza a máscara. Ó. Geralmente é interessante você usar um Feather diferente de 0, porque dificilmente você vai ter uma borda muito definida. Vou segurar o Alt e clicar novamente na máscara. Você percebe que se eu aumentar muito, ele fica super suave. Ó. Aqui, por exemplo, 8 nessa imagem ficou interessante. Se eu zerar, ó, você vê que fica bem marcada as bordas. Beleza. É sempre legal você aumentar um pouquinho do Feather para ele criar uma transição mais suave no material. Então, galera, essa foi a primeira dica. Você entendeu como é que as máscaras estão funcionando. A gente já viu a suavização, que dá para suavizar a máscara. A gente já viu que dá para alterar a densidade. Já vimos como mascarar uma layer específica, tanto com texto quanto com uma layer de preenchimento ou qualquer outro material que você tiver, um padrão, um gradiente, uma textura. Vamos estar vendo agora um segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, eu vou fazer o seguinte. Ó. Vou criar um texto novamente. Ó, vou escrever aqui, por exemplo, citrus. Vou aumentar bastante meu texto. Opa! Ó, vou aumentar bastante. Criei aqui ó,
o nosso texto. E o que eu quero fazer aqui? Eu acho que eu vou até mudar a cor dele. Deixa eu ver se preto vai ficar legal. Escolher um... Isso, vou deixar uma cor mais escura, porque aí fica mais fácil da gente ver o que está acontecendo. Ó, vou deixar esse cinza escuro aqui. Ok. O que eu quero fazer agora, galera? Eu quero fazer com que esse texto ele fique por trás de algumas dessas laranjas aqui. Como é que eu posso fazer isso? Eu poderia recortar as laranjas que eu quero que fiquem por cima, mas nesse caso eu estou mostrando para vocês o conceito de máscara. Então olha só o que a gente vai fazer. Vou criar uma máscara no texto, selecionei a layer de texto, vou criar uma nova máscara. Criei, ela está toda branca, então eu vejo todo o meu texto. Porém, se eu utilizar a ferramenta Brush, usei o atalho B de bola, vou pegar um brush normal aqui, ó, um circular. Se com esse brush eu começar a pintar de preto com a máscara selecionada sobre essas regiões aqui onde as frutas estão passando, ó, olha só o que vai acontecer. Inverti a minha cor para preto e vou começar a pintar minha máscara aqui, ó, nessa região. Ó. Não precisa ser tão preciso no primeiro momento. Vou dar um zoom ali. Porque eu posso a qualquer momento inverter a cor para branco, ó, voltar lá e fazer a correção que eu precisar. Ó. Ah, galera, só uma observação. Aqui eu estou conseguindo fazer essa linha mais certinha porque eu estou usando uma mesa digitalizadora, tá? Então acaba que fica um pouco mais tranquilo de eu trabalhar. Ó, aqui embaixo também. Se você quiser saber qual é o modelo que eu estou utilizando, você pode comentar aí embaixo nos comentários do vídeo. Olha só o que eu acabei de fazer. Eu acabei de criar uma máscara, o que dá essa sensação de que agora o meu texto está passando por trás das frutas. Se eu mover ele dessa posição, ó, você percebe que a máscara vai junto. Aí não fica tão interessante. O que a gente pode fazer para fazer com que esse efeito fique mais interessante? Tá vendo que entre o Tzinho da layer de texto e a máscara tem uma correntinha? Se eu desbloquear essa corrente clicando nela, percebe, ó, que agora a corrente não está mais ali. Se eu selecionar a layer de texto e mover ela com a ferramenta Move, agora ó, eu consigo mover o meu texto sem que a minha máscara ó, mova junto. Isso é bem legal. Ó, percebe que aqui ficaram algumas áreas aparecendo porque eu não pintei toda a laranja, né? Eu pintei mais essa região aqui, ó, próxima dessa área. Então, para resolver esse problema, eu poderia simplesmente clicar lá na máscara novamente, Brush, e pintar de preto toda essa área aqui da borda da laranja. E não só aquele pedacinho onde a letra estava passando. Que aí eu tenho um controle maior. Vou pintar até aqui para cima. Essa área aqui também, ó. Para cá. Ó, agora se eu for mover, você vai perceber que eu tenho um controle. Opa, máscara não, né? Mover o texto. Tá? A máscara que estava selecionada. Selecionei o texto. Ó, agora você tem um controle maior. Ó. Show de bola demais, né, galera? Essa dica aí realmente é uma dica fenomenal. Vou só fazer mais uns ajustezinhos aqui. Lembrando, toda vez que pintou errado, inverte a cor, vai lá e corrige. Muito simples de trabalhar utilizando a máscara. E galera, como ela faz parte da edição não destrutiva, a qualquer momento eu posso voltar no meu texto dando 2 cliques nele e editar ó, o meu texto. E ele continua sendo atualizado normalmente. Posso até mudar a cor dele. Deixa eu abrir aqui as propriedades do texto. Ó, cores. Posso até mudar a cor dele. E você vai perceber que ele é totalmente editável a qualquer momento. Posso voltar lá na máscara a qualquer momento e continuar a minha edição. Então essa é uma técnica muito legal. Eu espero que realmente vocês estejam entendendo. Caso você não entenda,
pergunta lá nos comentários que eu faço questão de responder ou nos comentários ou fazendo até um vídeo, dependendo do tipo de pergunta que for feita. Então, mais 2 exemplos. Para a gente fechar, vou dar o último exemplo agora, vou fechar essa layer, vou fechar esse arquivo e vou vir para essa outra imagem aqui. Uma das grandes utilidades de máscara é justamente fazer recorte, galera. E aqui eu vou mostrar para vocês como fazer isso utilizando as máscaras. Você poderia utilizar a Pen Tool para fazer todo o contorno desse material. Eu já fiz um vídeo sobre Pen Tool e lá eu mostro como fazer recorte do material utilizando a Pen Tool. Só que lá eu deleto o fundo, na verdade, eu crio uma cópia do material. Hoje eu quero mostrar para vocês uma técnica diferente, usando as ferramentas de seleção mais rápidas e fazer esse recorte utilizando máscaras. Olha só o que eu vou fazer. Vou selecionar aqui, por exemplo, a ferramenta Object Selection. Eu estou usando ela no modo laço. E vou fazer aqui um laço ao redor do meu vidro de perfume. Como esse fundo é branco, ele vai entender de forma muito rápida e vai me dar uma seleção até que bem acessível, tá? Bem rápida. E não é uma seleção muito ruim, porque o contraste entre o fundo e a garrafinha ali de perfume e o vidro de perfume tem um contraste interessante. Percebam que ele já fez a seleção para mim. Agora a única coisa que eu preciso fazer é clicar no botão Add Layer Mask. E o que ele vai fazer? Todas as áreas da imagem que estiverem selecionadas, ele vai criar uma máscara e vai deixar essa área selecionada branco e aquilo que não tiver selecionado ele pinta de preto, automaticamente ocultando as áreas que não estão selecionadas e deixando visível as áreas selecionadas. Vou clicar no Add Layer Mask, automaticamente você percebe que o nosso background foi recortado. Se eu criar uma nova camada de preenchimento, pode ser até um gradiente. Vou escolher um gradiente qualquer aqui. Vou escolher até dos padrões aqui mesmo. Vou escolher um purple, tá bom. E jogar essa layer do gradiente para baixo do meu vidro de perfume, você percebe que eu tenho meu vidro de perfume totalmente recortado. E caso eu dê um zoom e eu perceba que algumas áreas não estão bem recortadas ou que não tem um ajuste muito fino, eu simplesmente poderia pegar minha ferramenta Brush, diminuir bastante o tamanho do meu brush e ir resolvendo alguns problemas pontuais, clicando aqui na minha máscara e pintando de preto, por exemplo, essas áreazinhas aqui que eu não quero que apareçam. Pinto de preto e faço as correções devidas. O recorte foi bem limpo, muito preciso. Se eu der um Ctrl T de tatu agora aqui na minha layer do perfume, eu posso diminuir ela um pouquinho. E aí eu tenho já o vidro de perfume prontinho ali para ser utilizado em uma composição mais complexa. A qualquer momento, caso eu quisesse exibir novamente algumas outras áreas, eu poderia pegar meu brush e pintar de branco novamente. Se eu pinto de branco, eu trago de volta. Se eu pinto de preto, eu oculto a área que eu estava trabalhando. Então, galera, essa é mais uma dica fantástica. Outra coisa que eu poderia fazer já com a seleção pronta. Poderia pegar a ferramenta Elliptical Marquee, fazer, por exemplo, uma seleção respeitando aqui a curvatura do vidro. E com essa seleção pronta, eu poderia criar uma nova camada de preenchimento do tipo Solid Color. Posso até usar o conta-gotas para pegar uma cor do próprio material, por exemplo, uma área mais escura aqui. Colocou lá para mim. Dou OK. Jogo esse Color Fill para trás da layer do perfume. Clico e arrasto ele para trás. E dando 2 cliques na máscara, eu abro as propriedades dela. E eu poderia aqui aumentar o Feather para suavizar essa máscara e automaticamente eu teria uma sombra do meu material aplicado ali embaixo. Poderia ainda dar um Ctrl J na layer desse Color Fill para duplicar ele, Ctrl T de Tatu, e aí eu venho aqui simplesmente abro um pouquinho mais, dou Enter para aceitar. Posso dar 2 cliques novamente na layer, na máscara desse segundo layer, aumentar um pouco mais a suavização e até diminuir bastante a opacidade deles
E aí eu teria, ó, uma sombra aplicada no meu perfume. A qualquer momento eu posso mudar as cores dela, peguei uma cor aleatória, e aí eu teria, ó, as duas sombras. Posso tirar a visibilidade, posso adicionar novamente, ó. E aí eu vejo meu material sem a sombra e com a sombra. Mais uma dica aí para vocês estarem trabalhando com as máscaras. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Ele já é um vídeo um pouco mais avançado, onde eu estou mostrando um recurso um pouco mais poderoso dentro do Photoshop, que são as Layers Masks, as máscaras de camada. Espero que vocês tenham aprendido. Como eu já falei, caso haja alguma dúvida, pergunta nos comentários. Não esquece de dar o like no vídeo, porque esse vídeo é um vídeo muito poderoso que vai te ajudar demais no teu dia a dia, nos teus processos. Não esquece de compartilhar esses vídeos, não esquece de compartilhar esse conteúdo com aquela galera que você sabe que quer aprender mais do Photoshop. Conteúdo totalmente gratuito. Muito obrigado por assistirem mais esse vídeo e até o próximo.